Sobre esse assunto, nós vamos voltar ao vivo com Alan Garcia, que está como integrante da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas, para falar exatamente sobre essa situação, os riscos de se fazer justiça com as próprias mãos. Alan Garcia, eu toquei nesse assunto exatamente na última segunda-feira, quando você esteve lá, inclusive, mostrando os detalhes, o momento daquela praça de guerra que se tornou ali, inclusive a Rua das Árvores, e eu disse o risco muito grande de se fazer justiça com as próprias mãos. Se estava alterado, se bateu com o carro, enfim, a gente não sabe se ele estava certo, estava errado ou não, mas não justifica. O ideal era que se tivesse a oportunidade de muitas pessoas, tirá-lo do carro, contê-lo e a partir daí sim chamar que a polícia fizesse o seu papel. Não fazer a justiça com as próprias mãos. E é isso que nós vamos debater agora e foi isso que aconteceu. Uma vida que se foi, uma família que está dilacerada sem o seu esteio familiar, infelizmente. Perfeito, Wilson. A gente sempre fala, né, quando as pessoas acabam partindo para a agressão por causa de um problema, causado talvez até pelaquela pessoa, mas essa agressão, ela não se justifica. Como você bem colocou, a justiça é quem tem que dar as coordenadas, quem foi o culpado, quem vai pagar pelo que fez. E é por isso que nós estamos aqui com o advogado Roberto Moura, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Alagoas, para a gente começar a conversar exatamente sobre esse justiciamento, né, Roberto, que as pessoas tanto fazem na hora ali do calor daquela confusão, às vezes querendo defender uma pessoa, mas está aí o resultado. O motorista, Dom, Ben Donson dos Santos, morreu, 33 anos. Sobre essas atitudes, essas agressões que vêm de uma outra confusão, o que é que a Justiça diz? Quais são os dados que nós temos daqui de Alagoas? Bom dia para você. Bom dia, Alan. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os telespectadores do Fique Alerta. Os dados são estarrecedores, né? Morre uma pessoa por dia de linchamento aqui. E em Alagoas os dados são ainda mais, né? Estamos em um estado pequeno em que, por exemplo, tivemos 45 casos só este ano, com 5 mortes. Ano passado, 83 casos com 17 mortes. 2019, 123 casos de justiçamento com 15 óbitos. Falar em justiçamento, Alan, é até um pouco complicado, porque sociologicamente é uma terminologia correta, mas para o direito não. O direito a gente tem que ter uma proporcionalidade, uma razoabilidade nas condutas. Isso é um dos aspectos da justiça. Quando nós temos que um cidadão que comete um crime de dano às barracas, um cidadão que comete até uma lesão corporal, com atropelamento, talvez, quiçá, podemos falar aqui, mas que ele perde sua vida, que é o bem tutelado mais valioso do direito penal, por uma situação em que os indivíduos avocam esse papel, que é do Estado, e não dos indivíduos. Os indivíduos têm um papel de conter. Qualquer do povo pode conter, prender em flagrante a situação. E aquela situação era um flagrante delito, né, um crime de dano, uma lesão corporal. Então os cidadãos deveriam parar aquele cidadão, como bem apontou o Wilson Júnior aqui pra gente, e conduzir, chamar a polícia para que conduza mesmo a central de flagrantes. Vejam, se estamos falando de um processo que estou comovido por esse relevante valor moral, social, o que seja, há uma causa de diminuição de pena, já que estamos falando agora de uma lesão corporal, mas há um privilégio, como dizemos. Mas penso eu que, a depender da intenção do cidadão que bateu na cabeça do Ben Donson, né? Bater na cabeça, geralmente, quando você faz isso, é para matar, né? Então tem que se averiguar o dolo dessa intenção. Mas o que mais nos preocupa já é uma outra situação, né, Alan? A situação maior aqui, na nossa preocupação, é quais foram os cuidados que foram feitos ao Ben Donson após esse fato. Hoje a Comissão de Direitos Humanos vai tomar as providências cabíveis necessárias para se preocupar com quais foram os cuidados que o Hospital Geral do Estado teve com esse cidadão. Ao que nos parece, não foram os cuidados devidos. E qual foi a necessidade do delegado de polícia interrogar logo após o mesmo ter sofrido uma série de lesões que mereciam e deveriam resguardar esse cidadão para que o mesmo ficasse aos cuidados do hospital, devendo ter todos os cuidados de saúde e médicos possíveis. Roberto, diante desse trabalho que a OAB pretende fazer, né, investigar o comportamento do HGE, dos profissionais que atenderam, né, o Ben Donson, o comportamento dos policiais que conduziram o motorista para o HGE, retiraram ele de lá e levaram até a central de flagrantes, e do próprio delegado, identificando
né, um comportamento que não deveria ter acontecido. Qual será o comportamento da OAB diante dessas falhas do hospital, dos PMs e também do delegado? Então, encaminha-se primeiramente a responsabilidades administrativas, abre-se procedimentos administrativos disciplinares. O que cabe à OAB é oficiar esses órgãos, né? Oficiamos os órgãos procurando saber quais foram as atitudes que foram tomadas, procurando saber também por que tiveram as atitudes que foram tomadas, pensando que não foram as atitudes que deveriam ter tomadas corretamente. Então, averigua-se as responsabilidades do ponto de vista administrativo, disciplinar. Ato contínuo, acompanhamos os processos criminais que estão seguindo, né? A despeito de uma suposta lesão corporal, a despeito de seguida de morte, a despeito de um homicídio doloso, né? Que consumado, diga-se de passagem. E aí vamos acompanhar as investigações da delegada Ana Luísa, que foi designada para o caso, e também estaremos processando, oficiando os órgãos para que todas as condutas desses agentes públicos sejam responsabilizadas devidamente. Atento, Alan, que a justiça ela precisa ser dada a quem é responsável. Não cabe ao cidadão avocar um poder que não é dele. Temos uma polícia militar quantitativo necessário para que sejam tomadas providências. Liguem para os órgãos, pessoal. Não é cabível que o cidadão faça isso. Temos vários casos de justiçamento em que os indivíduos eram inocentes, né? Então, esse caso foi de desproporcionalidade. Mas muitas vezes, quando estamos impelidos por esse espírito de vingança, de justiçamento, ele tende sempre a ser razoável. E é para isso que existe direito penal, direito processual penal, para conter esses excessos e para que a justiça seja feita. Até porque essas pessoas que agrediram o motorista também podem responder por um crime, né? Certamente responderão. No mínimo, por lesão corporal seguida de morte, que é um crime muito grave no nosso Código Penal, ou, quiçá, por um homicídio doloso consumado, possivelmente com um privilégio, por conta desse tomada de emoção completa, esse relevante valor social, ou até homicídio qualificado, né, pelo motivo fútil, por ter batido num carrinho de frutas e derrubado. Isso pode configurar também, a depender de como será averiguado pela delegada do caso concreto. Roberto, na terça-feira eu entrevistei Dayana, que é irmã do motorista, né, que morreu ontem. E a Dayana disse para a gente que vai em busca de imagens de câmeras de segurança, até talvez da Secretaria de Segurança, ou da Prefeitura, ou de estabelecimentos ali da região. A família dele já procurou vocês da Comissão de Direitos Humanos da OAB? É importante que eles façam isso? A família do Mendonça não nos procurou ainda. A OAB está de portas abertas, não só para os familiares do Mendonça, mas para todo e qualquer cidadão que seja vítima desses justiçamentos, desses lixamentos sociais. Tomaremos as devidas providências assim que nos forem encaminhadas, mas desde já tomaremos essas providências quanto às condutas dos agentes públicos que, ao nosso ver, foram indevidas, incabíveis e irresponsáveis no primeiro plano, cabendo a investigação no caso concreto. Perfeito, Roberto. Muito obrigado pelas suas explicações. Fica aí, portanto, o reforço para a família do bem e aí a Dayana, caso esteja nos assistindo, em procurar a Comissão de Direitos Humanos da OAB. A OAB fica ali no bairro de Jacarecica. É importante que a comissão, já que vai em busca, né, de tudo que aconteceu, é importante que a comissão escute vocês também. Wilson Júnior. Muito bem, Alan, perfeita a sua indagação e essa observação, porque eu sei que, logicamente, que a família do Mendonça deve estar num momento terrível, né? Sepultou o seu ente querido, que foi morto de forma covarde, terrível. E aqui nós não vamos nem discutir, Alan e o doutor Roberto está nos acompanhando, nos ouvindo também, não vamos discutir quem está certo ou quem está errado, até porque nós não temos essa precisão. Tá? A gente escuta um lado, escuta o outro, como a própria família, né? A própria Dayana disse, inclusive, a própria Alain, em entrevista, em que ela não sabe a quem atribuir qualquer que seja a situação, porque ela não sabe se o próprio irmão, se ele foi o causador do acidente ou não. Mas nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo são os excessos. As pessoas estão com essa mania, e eu entendo isso tudo por conta da violência que vem crescente, de cada um quer se defender como pode, mas é aquilo que eu continuo dizendo. Nesse momento, já que ele tentou e foi contido pela população, qual era o ideal? Segurá-lo. Ah, mas ele estava agitado. Sim, aí a gente arranja uma corda, amarra ele e chama a polícia. Tanto é que ele só não morreu na hora pelas agressões, porque uma senhora, vendo a covardia, se abraçou com ele. Veja que risco essa senhora não correu, porque as pauladas poderiam ter pego nela também.
Mas ela vendo a situação dele já tonto, sem conseguir se defender e gritando e pedindo socorro, que ela se agarrou com o Ben. Ela se agarrou com o Ben e disse, parem de bater, vocês vão matá-lo, parem com isso. E aí as pessoas acabaram se contendo ali aquela fúria, porque a moça, essa senhora que ele não conhece, não sabe nem quem é, alguém que ia passando na rua e se agarrou com ele, foi solidário. Por isso que ele acabou não sendo morto naquele mesmo lugar. O que a gente quer trazer essa informação, porque o justiçamento sempre no final acaba causando uma tragédia. Quer dizer, a pessoa que tentou, achou que estava fazendo justiça, pode passar agora a ser réu. Doutor Roberto, primeiro, muito obrigado pela sua participação conosco, excelente o seu pronunciamento. Para a gente entender, a família procurando agora a comissão, depois que passar esse momento de luto difícil que estão vivendo, vão procurar, logicamente, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, Seccional Alagoas, doutor Roberto e todos os representantes, e a partir desse momento, qual será a ação da comissão em amparo para que a família possa buscar os seus direitos? Logicamente, primeiro, o que mais eles queriam era que o bem tivesse de volta. Infelizmente, isso não vai acontecer. Quais seriam essas ações e qual será o amparo e o apoio jurídico dado pela comissão? Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. A Comissão de Direitos Humanos, como um órgão, né, da sociedade civil pública, ela atua para garantir a eficiência do aparato estatal nas investigações e no bom caminhar, no bom trilhar das responsabilizações cabíveis, né? Vamos estar por perto do Ministério Público Estadual, vamos estar por perto da delegada que foi designada para o caso e acompanhar de perto todos os trâmites, garantindo a celeridade, a eficiência e a responsabilização, se cabível, ao caso. Então, a OAB, ela faz parte de uma instituição que trata no processo de acompanhamento para que não seja um caso de impunidade, né, que não seja mais um caso de falta de eficiência, falta de celeridade, mas sim que seja um caso em que as investigações corram da maneira eficiente, que as investigações ocorram com todos os subsídios de autoria e materialidade, para que futuramente sejam responsabilizadas as pessoas no seu quanto necessário, né? Wilson Júnior, uma das preocupações muito grandes também da OAB é essa questão da precarização da própria atividade do Uber, né? Muitas vezes ele tenta ser o mais rápido possível e isso acaba muitas vezes que é um reflexo da própria precarização da atividade do Uber, né? Do táxi, no caso concreto. Então, verificamos com muito cuidado essa situação, porque temos de um lado um cidadão que está com a sua atividade laboral precária, pessoas que estão se achando na situação de injustiça, de tantos crimes, e querer avocar um papel que não é do mesmo. E aí a OAB vê tudo isso com muito cuidado, isso com muita preocupação, no sentido de estamos diante de um problema social complexo e precisamos de soluções complexas para tratar esse problema social tão grave e tão perverso. Beto, exatamente, perfeito. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua disponibilidade, pelas suas explicações também jurídicas em relação a isso. E agora é aguardar as investigações. O que mais agora é necessário é que as câmeras de vídeo monitoramento do local, se assim existirem, e a dos estabelecimentos sejam chamados pela própria polícia, pedidos pela polícia, que a partir daí a gente consiga entender quem foi o autor desta paulada violenta que acabou atingindo a cabeça do rapaz, que acabou causando aí um traumatismo craniano, por isso que ele acabou passando mal. Enfim, há uma série de situações complicadas nesse dia, porque ele foi levado para a delegacia, foi levado para o hospital. No hospital fizeram um pequeno curativo, numa pancada na cabeça, sem ninguém sequer, pelo menos, pedir um exame de imagem para saber o que tinha acontecido na cabeça do rapaz, já que ele levou pauladas e foi um linchamento, como foi dito pela própria polícia, e levaram de volta. Não, liberou ele e levaram de volta o rapaz para a central de flagrantes, e lá ele acabou se sentindo mal e convulsionou, né? E, enfim, a situação acabou chegando a esse desfecho terrível, a morte do motorista aplicativo Ben Donson. Mais uma vez, doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação, obrigado, Alain, e a gente continua dizendo que o Espaço estará sempre à disposição e vamos continuar acompanhando de perto esse caso até que ele tenha feito o desfecho com justiça, que é o que a gente espera. Muito obrigado, doutor Roberto. Boa tarde para o senhor.